Olá a todos, hoje vamos falar sobre movimento circular. É importante que você saiba a matéria de cinemática e de mecânica, beleza? Para falar dessas coisas. Bem, eu já gravei um vídeo de movimento circular, mas ficou meio bosta, então vamos para outro. Enfim, vamos lá. Movimento circular é qualquer movimento feito em um círculo, em forma de círculo, assim, né? Girando. Ok? Isso inclui, não sei, um barbante amarrado num fio, que eu uso como barbante, meu fone, certo? Isso inclui, não sei, o girar desse cubo mágico, caso fosse uniforme, certo? Isso inclui um cara correndo em círculos numa pista de corrida, isso inclui qualquer movimento feito em círculos. Coisas importantes de se constar. Vamos falar do movimento circular uniforme. O que é um movimento circular uniforme? Se o movimento é uniforme, a velocidade é constante, certo? Coisas que é importante se constar. A velocidade é constante? É, mas a aceleração não é nula. Mas, Lé, você falou no vídeo de mecânica que se a velocidade for constante, logo as forças e a aceleração é nula. Não no caso do movimento circular uniforme. Por quê? Porque o módulo da velocidade é constante. Mas a direção não. Ele está o tempo todo andando em círculos. Ou seja, ele está mudando a direção. Ele não está indo o tempo todo em linha reta. O tempo todo para a direita, o tempo todo para a esquerda, o tempo todo para cima. Ele está indo em círculos. Então ele está mudando de posição com o tempo. Para ele mudar de posição, tem que ter uma aceleração. Para ter uma aceleração, tem que ter uma força. Portanto, a resultante das forças não é nula. Ok? Qual é a resultante das forças? Bem, a gente chama a resultante das forças no movimento circular uniforme de força centrípeta. Centrípeta. Essa porra aí. Por que é errado falar força centrípeta? Porque ela não é uma força. Uma força é algo capaz de alterar o estado do objeto. Voltando, por exemplo, do meu cubo mágico, sei lá, isso que eu estou fazendo com o meu dedo é uma força. Eu alterei o estado dele, ele girou. Eu poderia também deformá-lo. Poderia fazer várias coisas. Enfim, isso é uma força. O peso é uma força. O peso fez ele cair. A tração é uma força. Se ele fosse um fio, né, modificaria. A força lógica é uma força. Mas a força centrípeta ela não muda a aceleração dele. Ela não é algo que vai fazer isso mudar. A força centrípeta é o resultado. É a mudança em si, tá ligado? Tipo, você não tem que se preocupar, e na hora de fazer exercício tem que me preocupar, também tem a força centrípeta agindo em cima desse corpo. Não tem. A centrípeta é o resultado. O resultado será igual a centrípeta. Por isso que não é exatamente uma força, tem um monte de livro que implica se você usar como força. A gente pode falar como sendo uma força, porque ela se comporta como uma força, apesar dela não ser uma força. Enfim, se existe uma força, existe uma aceleração. A aceleração centrípeta realmente existe. Enfim, pensando nisso, vamos pensar vetorial. Não, agora vamos pensar em algumas outras coisas importantes antes de passar para os vetores. Precisamos definir aqui uma coisinha chamada período e uma coisinha chamada frequência. Eu vou compartilhar aqui uma tela em branco. Cadê? Tinha essa opção no Zoom, não tem. Uma tela em branco. E vamos falar de período e de frequência. O que é período e o que é frequência? Bem, muito simples. Período é quanto tempo demora para alguma coisa acontecer. Não só no movimento circular, ok? Vamos dar a definição geral. Então, por exemplo, se eu tenho esse finge que isso aqui é um pêndulo. Ó, um, um, um. Quanto tempo demora se ele está aqui? Quanto tempo demora para ele voltar aqui? Considerando que ele demora 1 segundo de vir daqui para cá. Ele demora 2 segundos, certo? 2. Tá aqui, 2. De 2 em 2 segundos ele vai vir para cá. Portanto, o período é 2 segundos. Qual é a... Ok, e o que é frequência?
Frequência é quantas vezes ele vem para cá num intervalo de tempo, no caso em 1 segundo. Quantas vezes ele vem para cá em 1 segundo? 0,5, né? Portanto, a frequência é 0,5. Se eu fizer diferente, se eu fizer tipo, ele tá andando a meio segundo. Quantas vezes ele vem para cá por segundo? Uma, certo? A frequência é uma. E quanto tempo ele demora para vir para cá? Uma. O período também é um. Ok, vamos prestar atenção na definição. Uma frequência é quantas vezes x acontece sobre um tempo, sobre um segundo, sobre um. Certo? E período é em quanto tempo x demora para em quanto tempo x demora para acontecer. Então percebe-se que um é o oposto do outro, tá ligado? Não é o oposto. Em matemática a gente chama isso, quando você inverte o numerador, de inverso. E como é que você faz isso? Você eleva a menos 1. Ok, vamos chamar isso aqui. Isso aqui é o período da frequência, não lembro. T é para frequência. Não, para período, eu acho. Enfim, é para período. T elevado a menos 1 igual a F. Uma relação importantíssima entre os dois. E vice-versa, ok? Bem, um é o inverso do outro. Por que isso é importante no movimento circular uniforme? Deixa eu só achar um círculo. Vamos fingir que isso aqui é um círculo perfeito, ok? Eu sei que está meio irregular, mas enfim. A gente tem aqui uma pessoinha, aqui, esta pessoinha, que está correndo aqui. Vamos supor que ela demore 1 segundo para atravessar o círculo. Bem, nós podemos fazer uma análise aqui de período e de frequência. A cada 1 segundo ela atravessa o círculo. Então, a frequência é 1 e o período também é 1, né? 1 elevado a menos 1 também é 1. 1 elevado a qualquer coisa. Certo? Então, a gente também pode fazer uma análise de frequência e de período aqui. Certo? Ok. Frequência é uma unidade avaliada em Hertz. No caso aqui, a frequência seria de 1 Hz, ok? Certo. Baseado nisso, agora vamos olhar para o círculo em si. Isso pode dar um pouco mais de trabalho. Okay. Definimos o que é força centrípeta, definimos o que é período e frequência. Agora vamos definir algumas coisas importantes do círculo, antes da gente falar do movimento em si. Temos aqui um círculo. Bem, eu muito provavelmente ainda vou gravar um vídeo sobre isso. Mas, em matemática, o que é um círculo? Às vezes, o que é um círculo? Não é em matemática. O que é um círculo? Define círculo. A gente tem que aprender a definir as coisas matematicamente e fisicamente. Que a gente, tipo, é muito fácil. A gente olha e fala, tá, isso aqui é um círculo, é redondo. Mas o meu lápis também é redondo. Ele não é um círculo, é um cilindro. Se eu tivesse feito algo tipo isto daqui, não seria um círculo, seria uma elipse. E é redondo. Seria uma oval, aliás, elipse é tridimensional. Enfim. A gente tem dificuldade de definir isso. O que é um círculo, né? Um círculo são vários pontos unidos equidistantes de um mesmo centro. É uma reunião de muitos pontos e todos esses pontos têm a mesma distância do centro. Essa distância nós chamamos de raio. Até aí, ok, matéria de sétimo ano. Beleza. Sétimo, oitavo, nono ano. Enfim, beleza, temos o raio. Qual que é a área? Qual que é a área? Qual que é o comprimento da circunferência do círculo? A circunferência do círculo é R, o raio, né? Vou chamar aqui de R. R vezes π multiplicado por 2. 2rπ ou 2πr. 2πr fica mais fácil de decorar, né? Fica legal, 2πr. Essa é a área da... Desculpa, esse é o comprimento da circunferência. Se você pegar essa linha aqui e esticar num barbante, é nisso que você vai chegar. 2π vezes o raio. Ok?
Continuando. 2πr é a medida da circunferência, do comprimento da circunferência. Certo? A partir daí, nós podemos chegar em algumas observações. Primeiro, vamos falar um pouco de uma coisa chamada radiano. O que é radiano? Vamos lá. É uma unidade de medida para... Ok, vamos só recapitular tudo. Definimos as forças, definimos o que é período, o que é frequência, definimos o que é um círculo e a fórmula do comprimento da circunferência. Até aí tudo certo, né? Agora vamos falar de ângulo. Beleza? Vamos definir aqui o que é um radiano e o que são graus. Bem, vou pegar esse mesmo círculo, vou só apagar as anotações que eu fiz. Vamos pegar essa área aqui do círculo. Isso ficou feio, né? Vou traçar aqui uma coisa mais clara. Vamos pegar isso aqui. Dividir essa circunferência em uma fatia, certo? De um ângulo específico. Bem, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, porque sim, certo? Não é assim que se faz um alfa direito. Tem como fazer um alfa de um jeito muito melhor do que esse, mas a minha letra é feia, então finge que aquilo ali é um alfa. Esse ângulo aqui, alfa, vamos supor que ele seja de 90 graus. Não é 90 graus, dá pra ver que não é 90 graus, mas vamos fingir que é 90 graus. Vamos desenhar um ângulo de 90 graus, né? Vamos fazer esse ângulo direito, então. 90 graus, certo? Temos aqui um ângulo de 90 graus. O que são 90 graus? A gente sabe, né? Pensando assim, a gente sabe o que são 90 graus. Mas como é que você chega nesse número matematicamente? Ah, é muito fácil, pega um transferidor e mede. Sim, mas tipo, o ângulo depende do quão aberto está o lado, né? Ou seja, depende do tamanho do lado, no círculo sempre igual, então R, e depende disso aqui, do arco da circunferência. Qual que é a relação desses dois? O que conta eu faço com os dois que chega em 90 graus? Faço a menor caralho de ideia. Por isso que a gente não usa grau em física. A gente usa uma unidade chamada radiano. Quanto que é o radiano? Vamos pensar aqui em outro ângulo qualquer. Podia ser de 90 graus, mas um outro ângulo qualquer. Aqui a gente tem o raio. E aqui a gente tem a área de circunferência. Vou chamar de, sei lá, não sei, ó, de ornitorrinco. Porque assim, do arco de circunferência. Não podia ser A de arco, mas enfim. Esse ó, dividido pelo o raio, gente, isso aqui não é O, tá? A letra que a gente representa isso não é O. Eu só peguei uma letra aleatória porque a gente não representa isso por letra, geralmente isso é dado no exercício. Ó, sobre o raio, se não é dado, a gente representa por X mesmo, tá ligado? Mas coloquei O só pra usar. Isso aqui, o quanto abriu, dividido pelo raio, é igual ao ângulo em radianos. Percebe-se, isso aqui está em unidade de comprimento como metros ou como centímetros. E isso aqui também, ou como metros ou como centímetros. Metro por metro, corta, não dá nada. Ou seja, radiano é uma unidade adimensional. Ele é como se fosse um número, foda-se, assim, sabe? Solto. Sem unidade de medida. Ele tem unidade de medida, é o radiano, ele representa um ângulo, mas é como se não representasse. Ok. Se a gente pegar a circunferência inteira, quanto que é a circunferência inteira? 2 πr e dividir por r vai dar 2 π. Ou seja, a circunferência inteira, 360 graus, tem 2 π radianos. Se você quiser converter graus para radianos ou radianos para graus, é só fazer uma regra de 3 a partir disso. 2 π radianos, não vou colocar o R aqui porque não tem unidade de medida, igual a 360 graus. Faz a regra de 3 e tá tudo certo. Ok? Não precisa decorar que é 2 π radianos. Se você tiver alguma dúvida, é só fazer essa conta. Né? Enfim. Foi radiano, tudo certo sobre o radiano. Falamos sobre força centrípeta, falamos sobre
período e frequência, falamos sobre o círculo e agora falamos sobre nosso camarada radiano. Tudo isso para a gente chegar agora em movimento circular uniforme. Bem, vamos definir algumas coisas aqui. Vamos lá, de novo nesse exemplo. Tem uma tirinha muito boa do Calvin Haroldo. Eu vou ver se eu acho. Eu devia ter preparado isso antes. Esse é uma tirinha sensacional. Vou ver se eu acho. Achei. Vou compartilhar a tela. Só um minuto. Compartilhando aqui a tela, rapidamente. Bem, tá em inglês, né? Não achei nenhum em português disso. Mas basicamente aqui ele mostra. Ele tá olhando um CD girando, né? Esqueci o nome disso, mas enfim, não é um CD, é aqueles antigão. Mas enfim, tá olhando tipo um CD girando. Ele vai e fala: olha, o pai dele vira e aponta: olha que loucura. Se eu coloco o meu dedo, por exemplo, no centro do CD, ele tá girando lento, né? Mas se eu colocar na ponta, ele fica girando muito mais rápido, sendo que o CD todo está girando na mesma velocidade. Como isso é possível? Certo? Vamos ver agora por que isso é possível. Se você pega um círculo, tem aqui que é um círculo, isso é mais ou menos assim, e gira, dá para o centro dele, se você colocar o dedo aqui, ele não está girando. Na verdade, está girando muito pouco, sabe? Agora, se você coloca aqui, olha o quanto o meu dedo mexe, tá ligado? Enquanto gira. Se eu colocar aqui, ele já gira um pouco menos. Ele vai aumentando a velocidade dele, aumentando o quanto ele gira, conforme ele se afasta do centro. Por quê? Porque são duas velocidades diferentes. A velocidade escalar e a velocidade angular. O que é cada uma dessas coisas? Vamos lá. Velocidade escalar é a velocidade. Tá ligado? Vamos lá. Se a gente tratar esse círculo aqui como uma pista de corrida ou alguma coisa assim, e essa pessoinha aqui está correndo ao redor dessa pista de corrida, a velocidade que ela está é a velocidade escalar, como se fosse um movimento normal. Mas a gente tem a velocidade angular, que é o quanto ela se move, o quanto de ângulo ela está se movendo. Certo? Conforme o raio aumenta, menos ela, sabe, ela pode correr mais, ela vai ter que correr muito mais para andar o quanto de ângulo ela andou. Portanto, a velocidade angular é igual a velocidade escalar. A gente apresenta a velocidade angular por ômega. É esse símbolo que parece um W. A velocidade normal dividido pelo raio é igual à velocidade angular. Ok? A velocidade angular é representada em radianos por segundo, né? Quantos radianos ela andou em um segundo. A velocidade é metros por segundo. Quantos metros ela andou por um segundo. A velocidade angular é constante, naquele exemplo do CD. Qualquer ponto do CD tem a mesma velocidade angular. Agora, como o raio vai mudando, os pontos têm diferentes velocidades escalares. Por isso que o dedo gira mais rápido em um e menos rápido em outro. Mais devagar, né? Menos rápido fica feio. Nem sei se está certo. Fica certo? Pessoas aí do português, me mandem depois. Enfim, temos aqui velocidade angular. Baseado nisso, tudo dentro de cinemática, a fórmula da velocidade, a fórmula lá da função horária, S igual a S, tudo. A diferença do escalar para o angular é só você dividir ou multiplicar pelo raio. Como é que eu descubro a velocidade angular? Divide a velocidade pelo raio. Como é que eu descubro o deslocamento angular? Divide o deslocamento pelo raio. E se eu quiser descobrir o deslocamento? Pego o deslocamento angular e multiplica pelo raio. Operação inversa. Né? O raio é meio que a unidade de conversão, tá ligado? Ok. Agora vamos lá. Por que a Terra não é plana? Por que aquele argumento dos terraplanistas, nossa, se a Terra está fazendo assim, por que a gente não está tonto? Por que a gente não está voando? Bem, a Terra está se movendo a, sei lá, milhares de quilômetros por hora
Tá, mas isso é velocidade escalar. Em velocidade angular, a Terra está fazendo tipo isso, muito lentamente. Tanto que a frequência, voltando para o período de frequência, o período, aliás, o período da Terra, de rotação da Terra, é 24 horas. Ela demora 24 fucking horas para dar uma volta ao redor do seu eixo. Então não é que ela está fazendo assim, ela demora 24 horas para dar uma voltinha. Ela, na verdade, está indo muito lenta. A velocidade angular dela é mínima. Ela só está muito rápida porque o raio é gigantesco. A velocidade escalar só fica muito rápida porque o raio é gigantesco. Mas a gente não é afetado pela velocidade escalar, tá ligado? A gente seria afetado se ela tivesse uma velocidade angular alta pra cacete. Ela não tá. Pode falar disso se você for discutir com o terraplanista. Viu? Quem fala que física é totalmente inútil. Tá aí. Serve para você não ser um terraplanista. Aqui temos esses conceitos. Ok. Lindo, maravilhoso, mas e a força centrípeta? Você já relacionou isso com período, com frequência, com radiano, com tudo que a gente viu. E a porcaria da força centrípeta? Ok. Vamos agora falar mais um pouco da força centrípeta. O pontozinho aqui, né, voltando, ele está em uma velocidade. Quando ele está exatamente em cima da circunferência, concorda que ele está exatamente reto a velocidade, né? Tipo, neste instante específico, ele está assim. Daqui a 0,1 segundo ele já vai estar mais inclinadinho, descendo. Mas nesse instante ele está assim. Por outro lado, a aceleração do movimento, né, a força centrípeta, é sempre para o centro. Ok? Como é que a gente calcula isso? Como é que a gente calcula qual é a força centrípeta? Depende do exercício. Você só pensa em um ponto. Pensa, a força centrípeta tem que ser a mesma em todo instante, porque senão não seria um círculo, tá ligado? Ele teria fazendo tipo uma espiral. Ok? Então, pensa no ponto mais em cima, geralmente é o ponto que ajuda, ou o ponto que você tem mais dados. E pensa em todas as forças que agem sobre esse corpo. Aqui podem ser a força peso, se isso aqui for sólido normal, se isso aqui for, sei lá, se tiver, não tem nenhum elástico aqui. Nesse caso são só esses dois. Faz os cálculos com o que você tem. A resultante para baixo tem que ser a centrípeta. Nesse caso aqui, quem que é maior? O peso ou a normal? A peso. Se a normal fosse maior ou se fosse igual, ele não estaria descendo depois. Certo? Ok. O resultado de todas as forças que agem sobre esse corpo vai ser a centrípeta. Então, pega um ponto específico, depende do que for mais fácil para você no exercício, soma todas as forças e iguala a centrípeta. Então, nesse caso, ó, aqui tem a peso e aqui tem a normal, contrário, né? A peso menos a normal tem que dar a centrípeta. Aceite a centrípeta. Um exercício de tração. Você pega a tração, diminui não sei o quê, sabe? Vê que forças estão a favor, que forças estão indo ao mesmo lugar que a centrípeta, que forças estão indo contra. As que estão indo a favor, menos as que estão indo contra, dá a centrípeta. Assim que você acha. Resolver exercício vai muito do caso a caso, é um pouco complexo de falar todos os casos aqui agora. Mas a parte teórica é essa. Eu espero que você que tenha assistido até aqui tenha gostado. Eu espero que não tenha ficado confuso. E desculpa aquela hora que meu cachorrinho latiu, né, Pipoca? Dá um oi pra câmera, Pipoca. Não, tô dormindo, coitado. Coitado do caralho, ela. Tadinha, ela é fofa demais você ficar com raiva, gente. Enfim. Boa prova, boa atividade, bons estudos. Não sei para que você está vendo esse vídeo, mas bom, sei lá o que você vai fazer. Boa tarde, boa noite, boa manhã, não sei. Agora é boa tarde para mim. Não sei para quando você está vendo esse vídeo. Enfim, falou. Viva os ornitorrincos.